no tema que para a gente é muito caro, né, que nós vivemos um período muito acirrado de polarizações. E Maricá, com um evento desse, mostra que é possível um outro tipo de sociabilidade em que a gente consiga sentar lado a lado, dialogar, cada um mantendo a sua fé, as suas direções, mas sim pensando que política é algo maior. Boa noite a todas e todos. É uma alegria estar aqui mais uma vez no nosso segundo encontro de fé e política. Eu sei que Bárbara e as nossas queridas da Meta não falaram de si mesmas, mas tudo isso aqui não seria possível se nós não tivéssemos esse apoio tão maravilhoso da Meta. A gente agradece a vida delas, de Vânia, de Eunice, de Bárbara, de todos que estão lá na frente. Bárbara, vou aproveitar e pedir uma salva de palmas para vocês. Nós estamos muito felizes, alegres. Eu concordo com as palavras do nosso subsecretário Marco Clemente, que a gente tem aqui uma oportunidade única de humores, pais de santo, que estão aqui. Há pastores aqui na mesa, há evangélicos aqui, há matriz africana aqui, e isso sem dúvida nenhuma é algo histórico. E eu quero começar a minha fala da minha esposa, Cíntia, das minhas filhas, Isabela, Ana Júlia e o nosso filho Otto. Quer dar aquela salva de palmas para ela? Esses dias eu fui lá na comunicação da prefeitura e uma jornalista me fez uma pergunta. Ela disse assim para mim: Pastor Oliver, eu não te vi na Marcha para Jesus, por que você não esteve lá? Eu estava saindo no momento em que ela me fez essa pergunta, e eu parei, respirei e pensei: eu preciso dar uma resposta elaborada. E a fala que eu tive é: eu tenho muitas preocupações quando movimentos religiosos se tornam um nascedouro, uma incubadora, um berçário, que muitas vezes pode se tornar da extrema-direita. Quando na Marcha para Jesus de São Paulo, a gente viu que o tema é liberdade de expressão, eu me preocupei muito, porque aqueles que têm se arvorado do direito de clamar por isso, muitas vezes têm utilizado disso para ser uma liberdade de agressão. Fiquei triste por perceber que um movimento tão bonito, que uma marcha religiosa é linda, e a Marcha para Jesus, eu sou evangélico, deve ser algo lindo. Mas quando nós vemos na marcha sinais de armas, quando nós vemos discursos armamentistas, a pergunta é: Jesus está na Marcha para Jesus? Então, o que eu disse a ela foi: olha, eu já estive aqui na cidade como coordenador de assuntos religiosos, eu tive que liderar uma marcha para Jesus. Mas eu acredito, professora Márcia, professora Nívia, professor Rogério, que eu não acredito num evangelho que não pregue a salvação, mas também não esteja atento às opressões que as pessoas estão vivendo. Por que a gente está marchando para Jesus, mas não vamos falar nada do genocídio dos Yanomamis? Para Jesus, mas não vamos falar nada da morte que está virando moda em nosso país, de jovens negros, crianças sendo baleadas. Então, enquanto nós, evangélicos, tivermos uma atitude etérea ou fora... Eu me lembro de uma liderança religiosa que chegou para mim e falou assim: Pastor, olha, você tem que ir na Marcha para Jesus porque a marcha LGBT está muito cheia. E eu virei para ela: olha, a Marcha para Jesus não é para ser um contraponto à marcha LGBT. Então, irmãos, eu acredito muito mais na marcha de Jesus. E quando Jesus marchou 7 dias antes de chegar em Jerusalém, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo e perceber que no templo fazia um comércio. Ele destruiu a mesa dos cambistas, ele chutou as mesas, foi o único momento que ele fez isso, pegou o chicote e disse que a casa do meu pai será chamada casa de oração e vocês fizeram dela um covil de ladrões. Quando hoje nós estamos vendo que pastores em Brasília estão sendo presos porque nos seus púlpitos pregavam que os seus evangélicos, seus membros, ficariam ricos, não sei nem como é que se fala a palavra, né? Receberiam um oquitilhão. Já viram isso, irmãos? Então, os 20 milhões do templo continuam existindo. Então, eu acredito numa marcha que condene isso.
em que a gente toque na ferida e a gente salve o Brasil. A Marcha para Jesus tem que ser uma bênção, mas não pode ser um instrumento de fortalecimento da extrema-direita. Ao falar sobre fundamentalismo aqui hoje, eu quero dizer aos senhores que eu estou sendo muito abençoado com o livro Fundamentalismo Religioso Cristão, Olhares Transdisciplinares. O nosso desejo, querida meta, é que no nosso terceiro encontro nós convidemos pelo menos um dos autores para estar aqui. Aliás, nosso amigo pastor Sérgio Duzilek, uma grande liderança. E eu quero compartilhar isso com vocês e começar com uma frase, que todo fundamentalista é um conservador, mas nem todo conservador é um fundamentalista. Vamos falar isso de novo? Eu não consigo não ter esse jeito pastoral de falar, professor. Eu prometo que eu não vou pedir amém, mas vamos lá. Fala assim comigo. Todo fundamentalista é um conservador. Todo fundamentalista é um conservador. Mas nem todo conservador é um fundamentalista. Mas nem todo conservador é um fundamentalista. Então eu quero aqui em poucos minutos, porque eu sei que os meus amigos vão trazer contribuições auspiciosas e profundas para o debate, lembrar a vocês que ao falar sobre esse tema, nós estamos falando de um fenômeno de longa duração e de curta duração. Aquilo que alguns historiadores vão falar, né, de diacronia e sincronia. Aliás, quando nós falamos de fundamentalismo, nós precisamos segmentá-lo, porque existem fundamentalismos em várias religiões, como muitas vezes eu e você ouvimos falar do fundamentalismo islâmico, por exemplo. Mas nós estamos no Brasil, um país de maioria evangélica, de cristã, católicos e evangélicos. Então, o fundamentalismo que nos cabe, para que nós observemos, é um fundamentalismo religioso cristão. É um fenômeno de longa duração. E ele, sem dúvida nenhuma, vem de alguns séculos. E, principalmente, nas últimas décadas, nós temos visto como irrompeu com muita força e como essa é uma realidade muito mais premente do que nós imaginávamos. Nós sabemos também que esse termo fundamentalismo é usado muitas vezes para estigmatizar alguém, como um intolerante, ou alguém racista, ou alguém negacionista, ou alguém anti-ciência, alguém homofóbico, obscurantista, e nós falamos, olha, esse alguém é um fundamentalista. Assim como o termo fascismo, a gente precisa utilizar o termo, mas o termo não pode virar um senso comum, e eu penso que é importante que a gente descubra os seus limites históricos, os seus limites sociais. Então, eu queria, junto com os senhores e senhoras, pensar como se fortalece o fundamentalismo. Eu diria, e tentaria essa resposta, professora, que ele é uma reação às transformações históricas e sociais que ocorrem no mundo. Então, vamos falar de novo? O fundamentalismo é uma reação a alguma transformação que incomoda o status quo, que incomoda a elite, que incomoda as máquinas que engendram o poder, que incomodam a visão de mundo das pessoas. E por isso, essas pessoas precisam de um movimento de reação àquilo que é um inimigo imaginário ou um inimigo real. E por isso, então, se estabelecem comportamentos fundamentalistas. Então, acima de tudo, o fundamentalismo é uma negação da modernidade e do iluminismo. Bem, ao falar sobre isso, eu quero começar essa minha análise pensando com vocês 5 séculos atrás. Olha, eu pergunto para vocês uma coisa. Se hoje nós descobríssemos que um ET, que realmente existe, que homens de outros planetas estão fazendo contato com a gente, como a gente vê em tantos filmes, como naquele filme Minha Casa, vocês lembram disso? Vocês concordam que nós ficaríamos assustados? Sim ou não? Sim. A descoberta de uma vida inteligente em outros planetas mexeria com os nossos valores e nossos fundamentos. Estou citando esse exemplo para dizer que há 5 séculos atrás foi isso que aconteceu no mundo nos 3 processos, principalmente com a expansão comercial e marítima e com a descoberta do novo mundo. O mundo sabia que tinha uma África, o mundo sabia que tinha uma Europa, mas o mundo não sabia que tinha a América, o mundo não sabia que tinha a Oceania. Quem gosta de chocolate aqui? Hein? Levanta a mão para mim. Mas vocês sabem que o chocolate só existe porque a América foi descoberta.
Quem gosta de batata frita? Fala para mim. Mas porque a América foi descoberta. Vocês percebem, quando o europeu chega aqui, a esse novo continente, com esses novos sabores, eles veem os índios nus. É um choque muito profundo, que solapa as suas antigas certezas. Então, a descoberta do novo mundo, América e Oceania, a expansão comercial e marítima. Nós estamos vivendo já no fim da Idade Média outros processos, que é o Renascimento, não é? A invasão dos turcos em Bizâncio, a queda de Constantinopla, os sábios bizantinos pegando tudo daquelas bibliotecas milenares e levando para a Itália, e eles de novo revendo Platão, de novo revendo Aristóteles, de novo revendo a Antiguidade Clássica. E acima de tudo agora, esse homem está em contraponto à teologia da época escolástica medieval, que era a rainha das ciências. E é óbvio que surge a reforma protestante. Quando um padre Lutero vai dizer: ei, o homem é digno e inteligente, e a mulher também, para examinar a Bíblia, que estava na mão da igreja. Todos esses movimentos foram movimentos emancipatórios. Quem é evangélico aqui? Levanta a mão para mim. Se você hoje tem uma Bíblia em suas mãos, agradeça a Martinho Lutero, que disse: a Bíblia não pode estar em latim, tem que estar no vernáculo do povo. Se você é alemão, Bíblia em alemão. Se você é inglês, Bíblia em inglês. A Igreja Católica não queria isso. Isso gerou um fervilhar no mundo. A Igreja Católica está perdendo o poder. Lembra aquilo que a gente falou? O fundamentalismo é um movimento de reação a um perigo real ou imaginário. Alguém se sente perdendo alguma coisa e precisa estabelecer o seu contra-ataque. Aliás, não é à toa que a Igreja Católica fez a contra-reforma. Vamos lembrar disso? Quando Martinho Lutero afixa as 95 teses, racha ao norte da Europa, se torna luterano, surgem depois os calvinistas, pais dos presbiterianos, né? 100 anos depois surge a minha igreja, a Igreja Batista, 200 anos depois surge a Igreja Metodista, ainda no século XVI a Igreja Congregacional, no século XX a Assembleia de Deus. Todo esse movimento, a Igreja Católica, diante disso, ela fala: não, reafirmamos aquilo que a gente crê. Enviamos jesuítas para a América antes que os evangélicos cheguem lá e reafirmamos o que a gente crê. E vamos queimar os livros de Lutero. Opa, preste atenção, isso é uma atitude fundamentalista. Estão entendendo? E quem estiver lendo esses livros proibidos, fogueira, Santa Inquisição. Por isso, eu acredito que todo esse movimento vai desembocar no iluminismo. Nós estamos agora no século XVIII, 1700 e poucos, e que esses pensadores, principalmente da França, estão criticando ainda o chamado Antigo Regime. Eu não vou perguntar quem quer perder peso, mas o Antigo Regime não tem nada a ver com isso. O iluminismo combateu o Antigo Regime, vai. Ao chegar aqui, eu conversei com o Rubinho, falei: Rubinho, meu amigo, levanta a mão, Rubinho. Não estou botando açúcar no café, estou comendo sem beber, já perdi uns 3 quilos, porque minha esposa está perdendo peso, então eu preciso acompanhá-la. Tinha um Antigo Regime, mas não é esse Antigo Regime que eu quero dizer. O Antigo Regime era: os reis eram absolutos, as monarquias europeias eram totalitárias. E se você não for católico, o rei é católico, é fogueira. E também nós evangélicos queimamos gente, sim, não vamos esquecer disso. Olha a história da Inglaterra, é interessante isso. Lembra daquele rei que queria se divorciar e o Papa não deixou, né? O Henrique VIII. Então ele falou: então a partir de agora, já que o Lutero fez a reforma, nós vamos virar anglicanos também. Só porque eu quero me casar com a Ana Bolena, né? Você acompanha a história, ele manda matar a Ana Bolena, casa com outra, manda matar também. Dos filhos dele que nascem, um é católico. Aí ele persegue os evangélicos. Aí depois morre esse menino, aí vem uma filha que é evangélica, aí persegue os católicos. E assim nasceu os Estados Unidos. Opa, gente, vamos fugir daqui e vamos para as 13 colônias fundar um país livre em que possamos exercer a nossa fé. O debate que nós estamos tratando aqui, acima de tudo, um debate que estabelece a fé versus razão, a razão ou a observação versus o senso comum, a análise versus a opinião. No momento em que na Idade Média as verdades eram aceitas sem questionamento, a modernidade cria um método científico que se baseia na observação. Então, na Idade Média, olha, houve um trovão. Ah, é porque São Pedro arrastou os móveis no céu. Então eles aceitavam isso.
Mas aí vem René Descartes e fala a famosa frase, né? Não é verdade, Joca? Se eu duvido, eu penso. Se eu penso, eu existo. A partir daquele momento, todos os seres humanos começaram a pensar: peraí, todas as minhas verdades precisam ser conformadas ou confirmadas, ratificadas cientificamente. O método científico. E por isso, é óbvio que os religiosos da época não aceitariam de bom grado e o fundamentalismo se fortaleceria como um movimento de reação. Acima de tudo, a gente pode dizer que no século XX, principalmente na Primeira Guerra Mundial, o fundamentalismo muito se estabelece. E por que eu diria isso para vocês? Estamos falando de 1914 a 1918. Porque a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de trincheira. Você não tinha os tanques de guerra como tem, ou era ainda uma tecnologia não muito utilizada. Você não tinha aviação como nós temos hoje. Então, como furar? Era uma briga de corpo a corpo. Né? Dizem que na Guerra Civil Americana, você vê nos filmes, era um pelotão atira, e o outro pelotão cai. E agora é a hora do outro pelotão dar um tiro para cá. Isso é a Guerra de Secessão Americana, em 1860, mas na Primeira Guerra Mundial eles pensaram: gente, pelo menos vamos fazer um buraco aqui, uma trincheira, e ficar aqui, trocando tiro na trincheira. Então veja, a guerra de trincheira é uma guerra de defesa. E é incrível porque o fundamentalismo, principalmente nos Estados Unidos, se fortalece muito nesse momento. É também uma teologia de trincheira, uma teologia de defesa, uma teologia que se sente atacada. Por isso, é incrível perceber um paradoxo. Que o fundamentalismo, que tanto critica a ciência, utilizou-se da ciência para fortalecer as suas verdades, criando a arqueologia bíblica. Vamos falar sobre isso. Vamos lembrar que no século XIX, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, dominava vários lugares do mundo. O Iraque, a Palestina, todos esses lugares eram lugares bíblicos. Então agora o fundamentalismo vai fazer o seguinte: olha, a Arca de Noé é verdade, isso aqui sim é dado, porque lá entre a Tunísia, na base da Tunísia foi encontrada madeira que data da época do dilúvio. Ou seja, a arqueologia bíblica está confirmando as histórias da Bíblia. Ou seja, esse paradoxo é interessante. Ao mesmo tempo que ele critica a ciência, ele utiliza-se dela para dizer: ei, nós não somos obscurantistas ou tão obscurantistas. A arqueologia bíblica prova que o que está na Bíblia tem confirmação científica também. Nós também temos ciência. Esse foi um movimento muito interessante. Acima de tudo, eu também quero dizer a vocês que é uma relação conflituosa com o outro após vamos lembrar, século XX, a descolonização. A Índia fica independente da Inglaterra, não é isso? A África, país da África independente de Portugal. Gente, vamos lembrar que Moçambique e Angola ficaram independentes em 74, 75. Foi ontem, sim ou não? Quando nós ficamos? Ontem. Nós ficamos independentes em 1822. Angola e Moçambique ontem. Então, esse momento no mundo, descolonização, Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética, esse momento de independências da África, estão lembrando para nós que agora vai ter um movimento de conflito com o outro que o oprimiu durante muito tempo. É um movimento de reação. Eu creio que, acima de tudo, o fundamentalismo é violento. O que é o fundamentalismo? Gente, você que é de matriz africana, você é livre para ter a fé como você tem e crê. Que vontade de falar um amém agora, perguntar esse amém, né? Isso, pronto. Tem salva de palmas para isso? Você é livre para ser conservador. O problema do fundador não aceita que exista pessoas que pensem diferente dele. Você pode ser conservador. Porque, em certo nível, todos nós somos conservadores e progressistas. Mas o fundamentalista, ele está em guerra com o outro. Então ele faz feminicídio, ele faz violências, ele destrói terreiros. Por que os terreiros estão sendo destruídos? São fundamentalistas que estão fazendo isso. Que dizem assim: não, o outro não pode existir. Eu preciso exterminá-lo, eu preciso matá-lo. Aliás, mãe Márcia, a morte de mãe Bernadette, na Bahia, prova para nós. O povo de matriz africana é o que mais está sendo perseguido em nosso país e oprimido. Então, quando o meu povo evangélico diz: queremos liberdade de expressão, nós estamos no alto da cadeia alimentar, no topo dela. Não temos que ter esse discurso, na minha visão, vitimista, porque nesse momento nós não somos. Se nós estivéssemos em outros países,
em países e em lugares do mundo em que cristãos são perseguidos e mortos, aí sim eu diria, mas eu não vejo isso na realidade. Vocês conhecem alguma igreja aqui em Maricá que foi destruída? Vocês conhecem? Mas eu diria para vocês, irmã Márcia e irmã Nízia, diriam, Nívia, que com certeza não. Por isso, eu quero partir para o final da nossa conversa e lembrar de uma frase que eu aprendi alguns anos atrás, que diz o seguinte: quando o Evangelho nasceu na Palestina, era um estilo de vida. Quando chegou a Roma, virou uma religião. Quando chegou à Europa, virou uma cultura. Mas quando chegou na América, virou um grande negócio. Sempre por trás do fundamentalismo há uma motivação econômica. Uma religião de matriz africana que permite que mulheres sejam sacerdotisas sempre será. E muitas igrejas não aceitam mulheres pastoras. Eu sou um conservador. Eu discordo dessa interpretação, mas respeito as igrejas que dizem que mulheres não podem ser pastores. Os meus amigos pastores que dizem isso querem usar versículos bíblicos, mas na minha visão, isso é um uso e um medo do que uma mulher pastora pode fazer, do que uma mulher no espaço de poder pode fazer. Mas quando há mulheres que dizem, não, é isso mesmo, a minha visão é a manutenção desses mecanismos, que eu não vejo como bíblicos, mas respeito quem os vê. Por isso, senhoras e senhores, terminando, eu acredito que o século XVII, XVIII trouxe muitas mudanças. Quanto tempo me falta, Vânia, por favor? Muitas mudanças que questionaram as bases religiosas judaico-cristãs. O que é a religião cristã? Preste atenção nisso. No momento em que o Novo Mundo é descoberto, a religião cristã é, acima de tudo, uma religião mediterrânica. Israel, Grécia e Roma. Isso é a civilização judaico-cristã. É o que estava no Mediterrâneo. E no momento em que surge o Novo Mundo, em que os índios são descobertos, essa civilização cristã, ela se mistura com o Ocidente. E é vista como Ocidente e catolicismo são uma coisa só. E por isso, o fundamentalismo se arvola do direito de propagar, muitas vezes, valores morais, mas não valores cristãos. Vou falar. Fundamentalismo propaga valores morais e não valores cristãos. Vocês podem repetir isso? Vamos lá? Vai. Fundamentalismo propaga valores morais e não valores cristãos. Fundamentalistas ficaram tristes porque o marco temporal foi condenado, mas por motivos econômicos. É óbvio. Como é que os fundamentalistas vão gostar do discurso de Jesus que dizia: pega o que você tem e divide com os pobres? Isso é um valor cristão, mas não é fundamentalista. Está entendendo? Como é que os fundamentalistas vão aceitar o discurso de Jesus que dizia assim: perdoe a dívida? Você está entendendo isso? Como é que os fundamentalistas vão aceitar o discurso de Jesus que dizia: reparta o que você tem com os pobres? Jesus sempre defendeu as minorias. Pelo menos 5 grupos: mulheres, leprosos, pobres, crianças e estrangeiros. Samaritanos. E se você defender isso, você vai ser chamado de comunista. Por isso, todo fundamentalista tem essas questões. Bem, eu quero lembrar a vocês que o fundamentalismo religioso cristão é, acima de tudo, camaleônico. Interessante. Hoje a gente vê algumas igrejas que são muito igrejas evangélicas, muito descoladas. Parede preta, pastor tatuado, com piercing. Mas muitas vezes isso é uma característica externa. Mas muitas dessas igrejas continuam sendo fundamentalistas. Muitas dessas igrejas que têm uma roupagem progressista, mas dentro delas há pastores que defenderam um golpe de Estado em 8 de janeiro. Vocês percebem? Há uma imagem progressista, mas por dentro fundamentalista. Veja, a minha guerra não é com o conservadorismo. Eu também sou um conservador. Mas eu sou totalmente contrário ao fundamentalismo, porque ele estabelece desrespeito ao outro. Eu fui chamado para falar, e sempre falo isso, né, na semana do orgulho LGBT. E eu fui. Na Marcha para Jesus não me chamam para pregar, mas os LGBTs me chamaram: pastor, vem e prega aqui. Eu
Eu me lembro que eu falei lá 3 coisas. Eu falei, olha, gente, todos nós somos pecadores. Foi o primeiro tema daquela conversa. Segundo, eu falei, nós precisamos defender o Estado laico. Ainda que eu possa discordar da orientação sexual de A, B ou C, o outro tem direito de existir. E ainda que eu discordo, olha que eu falei no minuto número 6, está lá no meu Facebook. Gente, vocês não sabem o que aconteceu depois de tudo aquilo. Perdi ovelhas. Naquele dia eu cheguei na igreja e chorei do peso que eu senti. Eu peguei a Bíblia no discurso e falei assim, eu discordo na Bíblia, mas eu concordo na Constituição. É isso que no fundo do meu coração eu gostaria que o meu povo evangélico entendesse. Ninguém está perguntando a nós a nossa definição de pecado. Porque se eu colocar a minha definição de pecado para o outro, vai ser um discurso violento. Sim ou não? Sim. A concepção que eu tenho de popular, ela não é uma política pública. Ela não pode virar uma política pública. Então, ainda que eu seja hétero e sou casado com uma mulher, se o LGBT quer se casar, ainda que dentro da minha igreja eu discorde, dentro do país eu preciso concordar. E preciso defender o direito deles de se casarem. Sabe que eu sou tão herege assim, vocês acham? Mas é isso que o meu povo não entende. Mas eu me sinto cada vez mais livre. Livre está buscando. Que bom, Bárbara. Eu me vejo que, como lembrou daquela moça do Kleber Lucas, se umas portas se fecham aqui, como é que é? Outras se abrem ali. Muitas portas se fecharam para mim. Muitas se abriram. E aqui estão vocês. Eu sempre, quando eu vejo uma Márcia, eu falo para ela uma frase que os religiosos deveriam falar. É aquela frase da Revolução Francesa, né? Eu não concordo com nada que dizes, mas lutarei até a morte o direito de dizer. Terminando então a nossa fala, meus queridos, eu quero terminar lembrando que nesse momento em que o iluminismo surge no mundo, Vânia, quanto tempo tem? Começa a surgir a chamada teologia liberal, uma espécie de hipercriticismo da Bíblia. Ou seja, agora, influenciados pela ciência, não basta apenas eu pegar a Bíblia, eu preciso analisá-la historicamente, eu preciso analisá-la arqueologicamente, eu preciso analisar a etimologia das palavras, eu preciso fazer a exegese do texto, ou seja, ir às línguas originais, o que no hebraico quis dizer, o que em grego quis dizer. Isso gerou algumas coisas. Gerou um debate mais honesto e casado com a ciência, mas gerou também a teologia liberal. Houve um teólogo liberal chamado Friedrich Schleiermacher. A Alemanha ficou recheada de teólogos liberais. É claro que eles diziam algo que eu também discordo, como conservador. Mas Schleiermacher chegou a dizer o seguinte: olha, todas as narrativas de milagres na Bíblia devem ser rejeitadas, porque elas não estão de acordo com a ciência. Eu discordo dele, mas essa é a visão dele. E ele dizia o seguinte: eu não estou preocupado se Jesus ressuscitou ou não. Não é o Oliver que está dizendo isso, é o Schleiermacher. Mas eu quero pesquisar a teologia dos sentimentos, eu quero pesquisar a teologia da consciência. Um outro teólogo no século XX, chamado Rudolf Bultmann, disse o seguinte: eu não estou preocupado se Jesus ressuscitou ou não, mas eu sei que ele ressuscitou na cabeça dos discípulos. Isso para mim é importante. Bem, como conservador eu discordo dele, mas ele trouxe algo importante: a diferença do Jesus histórico e do Cristo da fé. Ou seja, ainda que você não creia em Jesus como Deus, como eu creio, você no mínimo deve saber que ele existiu, ele nasceu num determinado momento da história, ele é um Jesus histórico, ele é um personagem histórico. E assim, estudar o personagem histórico é importante e não vai ferir as outras religiões que não creem em Jesus como Deus, como eu creio. Então percebam isso, que a teologia liberal trouxe. Estudar o Jesus histórico é importante porque respeita a crença do outro, do muçulmano, do ateu, que quer estudar o fenômeno do cristianismo, mas não tem as mesmas características cristãs que nós temos. Então, por isso que no século XIX, já estamos em 1800, após o roubo do colonialismo, após o avanço da Revolução Industrial, a Inglaterra e a França se destacaram. A Inglaterra e a França são países ricos, gente, sim ou não? Sim. Também com as colônias que tiveram, né, gente? Óbvio, né? E esse, assim eu estou terminando a minha fala, esse sentimento de superioridade europeia acabou consubstanciando os ideais fundamentalistas. Por isso, eu acho que a gente pode chegar sempre a conclusões. Número 1. O fundamentalismo traz a identificação do cristianismo como única e verdadeira religião
em oposição a todas as demais. Eu me lembro no primeiro encontro de fé e política de uma frase que eu falei. A gente vive hoje um debate incrível, em que muitos do meu povo evangélico dizem que os meus amigos de matriz africana adoram o demônio. Mas os meus amigos de matriz africana dizem que não acreditam no demônio e que creem em Deus, que chamam de Olorum, não é isso? Estou estudando, viu? Então alguém fala assim, não, vocês creem... A religião de matriz africana, ela tem um Deus. Ou seja, a religião de matriz africana é monoteísta. E esse conceito de demônio sequer existe para nós. Importante. A pergunta aqui não é se nós concordamos ou não, você é livre. A pergunta é, vocês estão entendendo quando alguém adora o demônio e o outro diz, não, eu não adoro o demônio. Eu falei isso, começou esse barulho, que coisa, gente. É o elevador. Quanto tempo, Vânia? Eu estou terminando. 2 minutos. Deixa esse monstro do Lago Ness embora, né? Esse barulho, né? Vânia, para o cronômetro, chama o VAR, né? Por favor, chama esse VAR. Te dou um minuto. Eu acho que você vai entender uma coisa que eu vou falar para você numa história. Presta atenção aqui. Eu falei isso no primeiro encontro e volto agora. Quando Jesus nasceu, 3 magos foram visitá-lo. Sim ou não? Sim. Quando você interpreta a Bíblia, a maioria dos cristãos entendem que a Bíblia é totalmente contrária à magia. A maioria dos cristãos concorda com isso. Mas os reis magos vieram visitar Jesus. E quando chegaram, José e Maria não falaram, olha, você não pode visitar não porque você não aceitou Jesus, ou você não pode visitar porque você não se batizou, ou você não pode visitar porque você não fala em línguas ainda. Muito pelo contrário. Aceitaram a visita dos reis magos e aceitaram os presentes deles, que foram o quê? Ouro, incenso e mirra. Mas eu sei que se mãe Márcia der uma cocada para um evangélico, ele vai estar isolado. Preste atenção numa coisa que eu quero dizer a vocês. É a palavra que eu quero dizer aos cristãos aqui. Toda pessoa de matriz africana que eu conheço tem admiração por Jesus muito grande. Eu tenho aprendido com a mãe Márcia que a Umbanda sincretizou Jesus em Oxalá. Então, enquanto o meu povo evangélico os colocar no inferno, eles estão dizendo, nós temos carinho por Jesus e não queremos ficar longe dele. Então eu acredito que a missão de vida que Deus me deu é que as pessoas venham a Cristo. E se você não crê em Cristo como Deus, crê pelo menos como patrono dos direitos humanos, aquele que não deixou aquela mulher ser apedrejada, aquele que andava com os pobres. O admire por isso. Eu quero que as pessoas venham a Jesus. A minha missão é essa. Ou como Deus, ou como um patrão dos direitos humanos. Essa é a minha missão de vida. Então, eu termino dizendo isso, que em primeiro lugar, podemos concluir que o fundamentalismo traz a identificação do cristianismo como única e verdadeira religião. 2, o processo de laicização da esfera pública. É importante que a ciência trouxe. Ou seja, os órgãos públicos não podem estar misturados com a religião. Eu acho que outros vão falar sobre isso aqui. 3, a superioridade da Europa, infelizmente essa ideia, em face dos demais grupos humanos. Isso trouxe o quê? Racismo. Isso levou ao nazismo. Sim ou não? Sim. E é óbvio que o nazismo, é triste falar isso, mas ele é fruto também do romantismo, porque o romantismo defendia um passado ideal, né? Um passado do cavaleiro medieval, que aqui no Brasil nós não tivemos, mas José de Alencar vai falar do índio, do bom selvagem, influenciado por Rousseau. Esse índio e esses livros de José de Alencar. Mas esse romantismo maravilhoso levou essa busca de uma nação, uma pátria, uma religião, uma raça, que levou a discursos racistas e fundamentalistas que têm que ser combatidos. 4, a ideia da nação como base da identidade nacional. Ou seja, precisamos de uma nação. E nós estamos vendo a volta dos nacionalismos no mundo. Olha o Brexit na Europa. E as pessoas se fechando com medo do outro, com medo do imigrante. E 5, a necessidade de levar para todos os continentes a noção de progresso, bem-estar, valores europeus. É aquela ideia que um país no nosso norte fala.
Estou levando uma guerra para você, para impor a democracia. Por isso, senhoras e senhores, o meu desejo é que nós tenhamos cada vez mais um mundo em que nós nos respeitemos e respeitemos a existência do outro. Uma ovelha chegou para mim e falou assim: pastor, você estava do lado de uma mãe de santo, foi uma coisa errada que o senhor fez. O senhor não deve chamá-la de mãe Márcia, chame de Márcia. Entende? Esse é o pensamento de muitos do meu povo. Ao chamar Márcia e não mãe Márcia, eu não estou reconhecendo o seu papel de sacerdotisa. E essa teologia do apagamento é uma violência. Somos livres para crer como nós cremos, pensar como nós pensamos. Você pode ser conservador, mas não seja um fundamentalista. Muito obrigado. Realmente foi uma aula e muita admiração. Aqui, só resgatando um pouquinho como resgatar uma fala dessa. Né? A gente pensar que o princípio do fundamentalismo é uma quebra com qualquer alteridade. Alteridade é isso, o respeito do outro quanto aos outros. Né? O pastor fala muito bem da questão das mulheres nas religiões matriz afro. Eu acho que a gente tem aqui na mãe Márcia esse respeito hoje com duas mulheres aqui na mesa, porque as religiões matriz afro, ela tem uma questão muito séria que ainda é uma sociabilidade comunitária, né? Por isso que se chama roça, terreiro, a vivência da casa. E esse respeito, né, é fundamental. Outra coisa do fundamentalismo, ele propicia o apacamento, que foi muito bem falado. Essa questão do apacamento, da violação dos direitos, que incentiva a violência institucional, a violência estrutural e o racismo religioso, que eu tenho certeza que é assim. E uma coisa muito séria. Bem, nós estamos aqui no... Deixa eu descer para que eu possa estar falando aqui sobre o que realmente aconteceu aqui. Está acontecendo o primeiro seminário de fé e política aqui em Maricá, e com o tema Cadê os Direitos Humanos? E nós acabamos de ouvir uma palestra, né, com o pastor Oliver, o pastor Oliver Costa Goiano. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, pós-graduado em História da Igreja e do Pensamento Cristão pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Ele também é bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense. É também coordenador de assuntos religiosos da Secretaria de Participação Popular e Direitos Humanos da Prefeitura do município de Maricá. E pastor, finalmente, né? Pastor da Igreja da Lagoa, em Maricá. É casado com Cíntia Jardim de Freitas, Goiano, e pai de Oliver, Isabela e Ana Júlia. Esse que acabou de falar foi o pastor Oliver Costa Goiano. E esse que vos fala é o repórter jornalista Araújo de Inoan. E foi importante nós participarmos desse momento especial, falando de dois temas muito discutível na nossa sociedade, que é fé e política. Então, um dia histórico, hoje 22 de setembro de 2023, aqui no centro de Maricá. Tenham todos uma boa noite, né, de hoje, e que Deus vos abençoe a todos.